Nós estamos no segundo bloco da Educação, discutindo mensagens de livros que trazem histórias que ensinam e que são uma boa dica de leitura para você, para o seu filho ou aluno. E a gente parou, você falando aí do livro... Fala o nome do livro de novo. Poranduba, Roda de Histórias Indígenas. Vamos começar por aí? Poranduba. Então, Poranduba significa em tupi, notícia, pergunta ou história. Então, na língua tupi. Sim, significa em tupi. E aí é exatamente sobre isso, assim, é uma pesquisa feita pela Ruth Kazoy, né, em parceria com o Daniel Munduruku, e uma pesquisa extensa, assim, de histórias e saberes indígenas. Aqui tem mais ou menos 20 etnias, né, de todo o Brasil, de diversas regiões. Delícia. O suprassumo. Exatamente. E essas histórias, elas são mais dedicadas a crianças, a adolescentes, a adultos, a linguagem? Então, pelo que eu venho, aqui nesse livro e também todas as histórias indígenas que eu ouço, geralmente não tem muito essa definição de etária, né? Tem uma forma de contar. Olha que interessante. Porque todo mundo participa das rodas de Exatamente, todo mundo contação. participa das rodas de histórias, né? E geralmente as rodas de histórias também, enfim, é claro que eu não posso falar de forma generalizada, mas a maioria é em roda e essa roda, todos os adultos e as crianças estão no mesmo nível do olhar, né? Quando a gente senta em roda. E é muito interessante porque na organização do livro eles separaram em 4 temas, que tem o CD, que tem as histórias sobre criação e amor. Então, tem diversas histórias sobre, por exemplo, a origem do mundo e várias origens, né? Porque a gente conhece... Porque a nossa educação, ela também é construída através das histórias, né? Das histórias, dos mitos religiosos, né? E tem sempre uma história ou outra que é muito mais contada na escola, né? Na educação. E aqui eu mesma comecei a descobrir, agora mais velha, várias outras possibilidades de criação desse mundo, né? Que, inclusive... Fala uma, assim. Tem uma que é do povo Dessana, da Amazônia, que eu gosto muito, que geralmente eu até conto, que é a criação do mundo. Ela foi feita a partir... O mundo antes era trevas, e a criação do mundo foi a partir de uma mulher. E essa mulher, o mais interessante que eu acho, que se chama Yebaburô, ela é uma mulher que nasce do nada. Ela nasce por si só, simplesmente pelo seu próprio pensamento. Então, não tem nenhum outro que cria ela. Ela surge no espaço. E esse espaço é trevas. E aí, quando ela surge com alguns objetos. E nesses objetos, ela vai criando e vai se formando uma bolha em volta dela. E essa bolha é o único lugar que tem luz. E vai crescendo, vão criando outras bolhas. Então, assim, falando de forma bem reduzida, é uma história que traz a origem do mundo a partir da mulher. Né? Que interessante. Você falou em bolha, eu falei assim, será que vai ter uma explosão? Gente, eles sabem não, do foi... Big Bang. Não, mas tem umas coisas assim, né? A gente vê em livros antigos, em filmes antigos, principalmente filmes de ficção científica, e a gente vê muita coisa que existe hoje que os caras lá atrás já estavam vendo. Já estavam sacando. Não, esse lance de olhar, né, quando eles olham lá, a gente olha lá no passado o que os outros estavam dizendo e vê hoje algo muito próximo, eu tenho uma teoria de que o futuro nada mais é do que um pensamento nosso do passado. Então é só isso, o futuro é somente o que a gente está pensando, né? O que a gente está pensando agora. Então, se eu crio agora, por exemplo, guerras no meu pensamento, se eu vejo um futuro de guerra, esse é o futuro que a gente vai ter. Se eu vejo um futuro de paz, esse é o futuro, porque é aquilo que a gente segue. A gente está projetando, né? É aquilo que a gente projeta. O futuro nada mais é do que aquilo que a gente projeta. Então, é por isso que a gente sempre vê o que os caras diziam lá atrás, hoje muito próximo, né? A Bíblia faz as previsões, Nostradamus faz as previsões, e a gente fala assim, opa, isso aqui parece muito com o que está acontecendo nos profetas. Não, e é muito interessante você estar falando, porque até no nosso ofício de professor, educador e contador de história, o que você fala? É o que você está projetando. Então, o também, que você projeta para essas crianças que estão aqui ao entorno. Que é tão importante, né, gente? E elas são tão abertas, absorvem tanto, então é de uma responsabilidade imensa. Incrível, imensa. Mas e a história, essas histórias, elas também usam, por exemplo, o instrumento deles, alguns instrumentos mesmo, alguns objetos
objetos. Era essa palavra que eu queria utilizar. Algum objeto que eles utilizam para som? Sim, sim, tem aqui são diversos instrumentos, muitos de sopro e tal, mas também misturados com percussiva africana, mas também indígenas, né? Por que eu te perguntei isso? Se dá para ouvir essa história assim, dar uma relaxada, sabe? É maravilhoso, porque às vezes a sonorização está totalmente a serviço da história, né, no caso desse livro. Então, imaginei. por exemplo, aqui tem o CD da Criação e do Amor, né, que são histórias indígenas, tem Metamorfose e Magia, tem Fogo, Água, Céu e Terra e Plantas e Animais. Então tem 4 CDs de diversos tipos de história nessa coletânea. E aí, por exemplo, nas histórias de animais tem, né, toda uma sonorização, assim, que possa lembrar algum animal. Na Metamorfose e Magia eu me lembro também que fala sobre as estrelas, e aí tem todo um envolvimento musical. E eu fiz uma vez uma experiência com uma turma em que eu coloquei eles deitados no chão para ouvir uma história. Né? Delícia, então... eu fiquei imaginando isso já, tá vendo? É a coisa do pensamento. Eu vou passar pro Leandro, mas vou pedir para vocês ficarem também, claro, com a gente na conversa e ao mesmo tempo, num outro canal, pensando em histórias. Queria que Fernanda contasse alguma outra história desse livro e queria que Paulinha também lembrasse de algum outro trecho do livro, para o pessoal que está em casa sentir mais como é que é a obra. Leandro, o que você trouxe para a gente do Manuel de Barros? Esse título maravilhoso. Mostra de novo a capa do livro. Manuel de Barros, Meu Quintal é Maior que o Mundo. Como é que esse quintal pode ser maior que o mundo? O Manuel ele foi uma criança solitária, né? Então o que ele tinha era pedrinhas para brincar. E ele diz que aquilo do quintal dele era o mundo dele. E ele ficava inventando de brincar naquele quintal. E aí eu trouxe um poema lindo dele, que eu acho um dos mais fantásticos. Vou ler para vocês. No descomeço era o verbo, e só depois que veio o delírio do verbo. O delírio do verbo estava lá no começo, onde a criança diz: eu escuto a cor dos passarinhos. A criança não sabe que o verbo escutar não funciona para cor, mas para som. Então, a criança muda a função de um verbo e ele delira. E pois, em poesia, que é a voz de poeta, que é a voz de fazer nascimento, o verbo tem que pegar delírio. Ai, que delícia! Gente, o descomeço era o verbo. O descomeço era o verbo, foi ótimo. Já começou começando, né? Já impacto. E é muito legal quando o Manuel traz essas outras visões de mundo, né? Tem mais um aqui que eu gostaria de achar. Posso ler mais um só? Pode ler quantos você quiser. A gente está aqui para falar das obras. É a visão desse menino que olha para o rio. O rio, que fazia uma volta atrás da nossa casa, tinha a imagem de um vidro mole que fazia a volta atrás de casa. Passou um homem depois e disse: essa volta que o rio faz atrás de sua casa se chama enseada. Não era mais a imagem de uma cobra de vidro que fazia a volta atrás de casa. Era uma enseada. Acho que o nome empobreceu a imagem. Genial, genial. O que Manuel, que esse livro em particular, você tinha outros livros para escolher, por que esse, Leandro? Primeiro que eu gosto do contato que o Manuel tem com a natureza, com o ser, né? Que acho que tem muita ligação com tudo que a gente vem falando aqui. E segundo, essa desconstrução da percepção. Quando ele fala que esse rótulo, o cara dá um rótulo para o rio. O rio se chama uma enseada. E a partir desse momento o rio perde toda aquela imagem de cobra mole de vidro que a criança tinha. Que então, imagem assim, genial que ele foi trazer. Porque o vidro ele é formado assim, ele é líquido. E o rio, cobra de vidro. E é isso, aí sem vem, palavras. a gente estava discutindo, os cientistas que vão lá querer saber se dá certo, se dá errado. A gente que não sabe dos índios que existem, né, que estão sendo exterminados, porque a gente está num lugar onde a gente tem que nomear. Se o índio vem aqui para o Rio de Janeiro, ele deixa de ser índio para a gente, né? Quando, na verdade, destrói a cultura desse cara. E a gente tem essa mania de querer rotular, nomear tudo. Eu acho que o Manuel, ele vem para a cidade para desconstruir esse pensamento da cidade. Ele vem para a cidade com um pensamento de campo ainda, né? Que é muito gostoso. É muito gostoso de Manuel, eu digo para todo mundo. E você falou muito interessante, desconstruir e a questão do rotular.
Eu acho que as pessoas, muita gente diz assim, não gosto de poesia, não entendo poesia, não sei porque a pessoa quer entender pela mente. Entender palavra por palavra. Começa a ver um negócio de, pô, no descomeço, não sei o quê. Ih, que troço esquisito. Tem que relaxar e sentir, deixar aquelas palavras, aquele texto, aquele pensamento atravessar você de alguma forma. E o que você sente depois que você escuta, ou durante, enquanto você está escutando ou você está lendo. Eu acho que tem a ver isso. Eu gosto sempre de trazer, quando vocês dizem que vão trazer livro de poesia, eu acho mó barato. Porque é uma forma de mostrar para as pessoas que poesia não é um bicho de 7 cabeças, é muito mais simples, é o sentir. É o sentir, é isso. Quando ele fala que a criança faz poesia, é porque a criança ela não está nesse lugar de ter algo exato, de fazer, da construção, né? Ele fala assim, eu escuto a cor dos passarinhos. E aí ele fala que isso é poesia. Porque a criança não está nesse lugar de querer construir uma construção exata do texto, uma construção exata da vida, de ter metas a ser alcançadas. Não é isso que... Não, e sabe o que é lindo? E aí a gente falando dessa questão da pessoa falar de uma coisa que depois a gente descobre que existe, ou falar de alguma coisa que vão inventar ainda, falar antes, né, prever essa invenção. Eu vi há pouco tempo um documentário falando a respeito dos super-humanos. Então são pessoas que têm habilidades que nós geralmente não temos ou que não desenvolvemos. E tinha uma moça que ela sentia o paladar das palavras e via as cores das palavras. Então, por exemplo, você falava amor, você falava... Isso! E via, e eu falei assim, gente, e ela achava que ela era a única no mundo, então que ela era estranha, né? Porque sempre é o desajustado, o que não está no padrão. E aí eles fizeram, o pessoal do documentário fez um encontro de pessoas que tinham a mesma coisa. E ela foi com um cara assistir a um concerto, uma ópera, e eles assim, eu fiquei, gente, o que será que eles estão vendo, né? Aí mostrava, fazia... Né? Exatamente. Sentia um gosto na palavra. Quer dizer, isso aí não é tão impossível assim. Não. É questão de ponto de vista, de como você sente, né? Existem pessoas que sentem. É porque assim, você pode passar por uma poesia e ela não te dizer absolutamente nada. Você pode passar por pessoas e elas não te dizem nada, né? E você pode passar por pessoas que o abraço é tão afetivo, é tão cheio de emoção que você fala assim, caramba, isso é repleto de poesia. E poesia está nesse lugar. E falou tantas coisas, sem dizer. Poesia está nesse lugar do você sentir e você conseguir colocar em palavras tanto sentimento, né? Porque a poesia ela não tá para trazer algo exato. Como vou dizer o que é amor? Não tem como definir amor, só em poesia. Gente, olha só, eu falei para vocês, vou passar pro Leandro Pedro, porque eu sei como é que esse programa voa e quando a gente está conversando não tem jeito, a gente fala mesmo, é uma delícia, a gente perde a hora. O tempo já acabou. Então, se uma de vocês quiser falar alguma coisinha sobre o livro, uma história, a gente fala rapidinho para encerrar, porque realmente acabou. E agora? Rapidinho? Unidunité. Posso finalizar, de repente? Porque eu falei a fala que eu falei foi do Paruara, que eu esqueci de dar esse crédito para ele, né? Que é uma pessoa que falou... Um dos profetas. Um dos profetas. E aí, posso falar mais um pedacinho? Claro, que ele fala? deve. Ele diz assim também. Se nós formos pensar na morte, sabe o que acontece? É sujeito nós enlouquecer e morrer antes do tempo. Genial, fantástico, gente. Gente, muitíssimo obrigada pelas dicas de livros. Livros maravilhosos, espero que vocês aí em casa tenham adorado, eu amei. Voltem sempre, o nosso programa fica por aqui e na segunda-feira que vem nós temos encontro marcado às 9h da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Momentos felizes, paz do eu e até lá. Certa manhã, ganhamos de presente um coelhinho das Índias. Chegou em casa numa gaiola. Ao meio-dia, abri a porta da gaiola. Voltei para casa ao anoitecer e o encontrei tal e qual o havia deixado. Gaiola dentro. Agarrado nas barras, tremendo por causa do susto da liberdade.